Então, aqui no caso do Aitero, a gente vai fazer um escaneamento. Então, eu já coloquei aqui o nome, né, do paciente, o sexo do paciente, e aí o procedimento, a gente vai colocar aqui modelo de estudo iRecord, né? O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer uma análise oclusal, eu preciso de duas posições maxilomandibulares. Eu vou precisar da próximo, né, da RC e da MH. Então, aqui o Aitero ele permite aqui mordida múltipla, né? Então, eu vou colocar aqui em mordida múltipla e vou colocar para fazer o escaneamento. Lembra que eu falei para vocês que o ajuste oclusal, né, então o escaneamento de uma arcada toda, é fundamental a gente seguir o protocolo de escaneamento, né? Então, a gente vai seguir aqui aquele protocolo de fazer o trilho, né? O mais importante é obter o trilho primeiro e a partir daí eu obtenho o restante das informações que não foram pegas aí inicialmente. A maioria dos scanners ele já mostra aqui como é que você deveria escanear para obter esse trilho inicial. Então vamos lá. Começa montando o trilho. Não estou me preocupando com muitos detalhes, eu estou preocupado em fazer um escaneamento uniforme. Volto por palatino. Agora a maçã que relaxa a bochecha. Eu venho aqui pela vestibular até onde eu consigo, né? Não me preocupo com muitos detalhes. Chego aqui nessa posição. Eu posso ou voltar aqui para os anteriores ou voltar para os posteriores, tá? Eu gosto de voltar aqui na região dos anteriores, né? E aí a hora que a gente chega aqui no molar, eu paro. Isso aqui que eu obtive, a gente chama de trilho ou arco primário. Então agora eu me preocupo em preencher as áreas que não foram escaneadas inicialmente. E óbvio, né, para o ajuste oclusal, o que é mais importante, né? Então, superfícies oclusais e as superfícies palatinas aí dos dentes superiores. Então, vamos lá, vamos secar bem de novo. Aí eu concentro agora nos detalhes, né? Então, eu vou lá. Ele se acha. Né? Não preciso ficar muito focado em áreas que não são de interesse para uma análise oclusal, mas eu estou fazendo esse escaneamento um pouquinho mais detalhado nessa região, porque a gente vai fazer uma placa para o Masayuki usar. Relaxa a boca um pouquinho, isso, sim. Estou meio de lado na tela para vocês poderem ver melhor, mas ainda falta aqui algumas áreas. Sempre mantendo bem seco, porque a água dá uma reflexão e uma refração na luz que pode alterar, né, a morfologia daquilo que a gente está escaneando. Relaxa a bochecha. Quando você tem um span assim, né, de tecido mole, a gente vem devagar para tentar fazer com que o próximo dente ele entre aqui na janela de leitura, tá vendo? Eu estou vendo devagar. O outro dente entrou na janela de leitura, aí eu posso cortar. Tá vendo que ele se perde? Se ele se perder, eu posso estar errado no meu trilho primário. Então eu vou apagar aqui e começar de novo. Então vamos lá. Eu estou no último dente aqui. E aí eu venho devagarzinho, então eu vou tentar pela vestibular, talvez, seja, relaxa a bochecha. E aí eu espero, o outro dente entra na janela de escaneamento, aí eu continuo, tá vendo? Então eu preciso entender como o scanner funciona para que eu oriente a minha ponteira, para que eu consiga obter esse trilho ou arco primário. Assim eu consigo o arco primário, tá? E aí eu vou fechar as áreas
que não foram escaneados inicialmente. Então vamos lá, tem essa parte aqui. Então, para o registro maxilomandibular, em MH, o paciente fecha, mas não precisa fazer muita força, tá, Marcelo? Abre, só encaixa os dentes, na hora que tocar, você para. Tocou? Tocou? Segura a cura. Então, a gente vem aqui com o scanner, na parte do fundo de saco, tá vendo? Fundo de saco, olha lá que você está aqui um pouco na frente, tá dando para ver aqui? Fundo de saco. Mantenha fechado nessa posição. Aí, ó, a gente vem pela superfície vestibular. Quando eu encontrar os dentes superiores, eu viro para os dentes superiores, tá vendo? Para eu conseguir enxergar. E nisso ele já fecha o corpo. Continue assim, Masayuki, tá? Eu venho aqui novamente, aqui, ó. Fundo de saco. Né? Ele começa a ler superfície vestibular. Enxergou o superior, vira para o superior. Olha lá, vira para o superior e aí ele já fecha. Tá certo? Simples assim. Masayuki, coloca a língua lá no céu da boca, como se você quisesse engolir a língua, tá? E deixa eu mexer no teu queixinho. Isso, vai fechando, como se você quisesse engolir a língua até tocar e segura o palitinho. Segura o palitinho, não solta, tá? Então esse vai ser o segundo registro maxilomandibular. Então aperta o número 2 aqui. O Masayuki continua segurando, né, a escadinha de Marina. E aí a gente vem aqui e faz da mesma maneira, tá? Então a gente coloca aqui no fundo de saco. Tome cuidado para não bater o scanner, né, na escadinha de Marina. Eu estou no fundo de saco. Aí eu venho aqui, viro para a superfície oclusal, né, e logo ele fecha, tá? O Masayuki mantém essa posição. Eu vou para o outro lado aqui. Vou para o outro lado aqui, né? Fundo de saco, cheia, e olha a superfície oclusal. Pronto, ele já fechou. Pode soltar, Masayuki. Escaneamento superior e inferior, relações maxilomandibulares em MH e próximo da relação central. Agora eu vou fazer um segundo arquivo e o procedimento é o mesmo, tá? Modelo de estudo, eu envio para a minha conta. E vamos fazer o escaneamento. Isso aqui é o arco de Nicoli, tá? Então esse arco de Nicoli é um arco que a gente desenvolveu, impresso numa resina de filamento, né? Isso aqui é um filamento de PLA, que é um plástico biodegradável, vindo de amido de milho. E a ideia é, eu tenho um cilindro aqui anterior, onde eu consigo posicionar esse arco e o paciente morde, tá? Não é nenhum tipo de relação maxilomandibular. O paciente simplesmente morde para segurar ele em posição. E eu tenho essas extensões onde eu vou utilizar referências, ou seja, como nós trabalhamos, né, na nossa filosofia com o plano de Frankfurt, eu vou colocar essa referência no infraorbitário. Essas duas referências, uma de cada lado, a gente vai colocar próximo ao que a gente considera o eixo terminal de rotação. Ele pode ser obtido através da literatura, ou seja, a literatura fala, vira um pouquinho para cima isso aí. A literatura fala que você tem 12 a 13 milímetros do tragus ao canto do olho, né? A gente faz uma marcação, ou você pode utilizar um axiógrafo, né? E através do axiógrafo você marca o ponto e corta exatamente na posição. Na hora que ele segura nessa posição, eu verifico aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas só eu que viro um pouquinho para lá assim. Ele passa em cima do ponto aqui, tá? E aí eu vou marcar onde eu vou cortar, vira do outro lado. O outro lado está mais para baixo aqui, eu vou colocar nessa posição. E aqui o infraorbitário, ele está bem na altura. Ele não precisa ficar grudado, tá? Ele pode ficar grudado, mas ele não precisa, porque eu preciso dessa referência de altura. A gente corta aqui. Tá chegando aí já.
o Frankfurt foi obtido através do infraorbitário esquerdo, tá? Então eu mantive aqui o esquerdo, mas os trabalhos mostram que você pode utilizar o direito também. Mas vamos lá, eu deixei o esquerdo. Então Masayuki abre bem, por favor. Eu posiciono aqui num ponto que eu obtive, eu posiciono no outro ponto que eu obtive, segura, tá? E o Masayuki tenta prender isso. Segura assim, tudo bem? Eu vou precisar do máximo de dentes anteriores para dar um match, para facilitar o escaneamento dos dentes anteriores e superiores. Segura aí, tá, Masayuki? Eu coloco aqui um rolete de algodão, né? Um outro rolete de algodão para afastar o lábio, para eu ter mais acesso ao arco. Então, eu vou aqui colocar aqui. Estou te machucando, Masayuki? Não? Ele afasta bem aqui, né? Então, ó, eu vou começar a fazer o escaneamento. Aí eu paro ele, eu seguro aqui. E tá vendo aqui, ó, desabilitar a limpeza automática? Então eu vou desabilitar a limpeza automática, senão ele vai limpar o meu arco de Nicolle. Então eu escaneio bem os dentes anteriores, superiores. Escaneio bem eles. E aí eu peço para o paciente deitar um pouquinho para esse lado. Aí a gente vai, ó, correndo pelo arco. Tá vendo? Vem correndo pelo arco até o final. O primeiro modelo do arco de Nicolle, ele era mais fino e ele se confundia em paciente com Masayuki que tem barba, né? Aí a gente desenvolveu esse segundo, que é um pouquinho mais largo, ele não se perde mais. Então, ó, já fui para um lado, tá? Já fui para um lado. Então agora eu vou voltar. Aí o paciente virado para aquele lado me ajuda, isso. Aí eu vou colocar aqui, ó, na hora que eu coloco nos dentes anteriores, ó, ele se acha de novo. Então eu venho correndo aqui pelo arco, né, e vou até o outro lado. O outro lado, tá? O término. Agora eu vou pegar a referência do Frankfurt, né? Então eu venho aqui de novo, ele se acha, mas eu que vira um pouquinho para mim. Então eu venho aqui novamente. E aí o Masayuki fecha bem os olhos, tá vendo? Porque a gente vai subir aqui. Tá? Eu vou subir pelo arco. Fecha bem o olho, hein, Masayuki? Vamos ver se eu consegui bastante os anteriores e superiores suficientemente para dar um match, tá? Parece que está bastante satisfatório. Vou tentar pegar mais um pouquinho, desculpa, mas sou eu que tentar pegar bem os dentes aqui. Tá? Vamos processar esse arquivo, ele vai falar, ó, tá faltando um monte de coisa, né? Aí você ignora e vamos deixar ele processar essa imagem. A consulta, onde a gente conversou tudo, eu fiz esse anteparo anterior, e aí o paciente vem com esse anteparo anterior já relaxado, eu consigo fazer esses registros muito rapidamente, e o arco de Nicolle, seja mais ou menos 15 a 20 minutos, eu já estou com todas as informações do paciente. Tá? Processando a imagem, né? Então, ó, aqui eu tenho os dentes anteriores, tá, do Masayuki relacionados com o arco de Nicolle, ou seja, o arco de Nicolle faz às vezes num arco facial analógico relacionando a porção superior, né, a maxila, com o que a gente determinou como eixo terminal de rotação, tá? A gente vai enviar. Tá ok? Em média, quanto tempo você faz esse trabalho? Então, como eu estava falando, um escaneamento superior e inferior e 2 registros, você não demora mais do que entre 5 a 10 minutos, dependendo da tua experiência. O arco de Nicolle, ou seja, que eu fui explicando como faz tudo, mas o arco de Nicolle também demora mais uns 5, 10 minutos, ou seja, em 20 minutos eu já tenho todas as informações para que eu sente lá, né? Agora eu vou fazer a demonstração da montagem lá na sala de aula, para que eu sente lá e eu faça a análise oclusal do paciente.
Tá?